Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe, a seguir ao jornal, ao Grande Plano, entramos em sua casa para olharmos para aquilo que são os principais acontecimentos da semana com o nosso comentador residente, Fernando Lima. Já sabe, nós ficamos impossibilitados de contar com o Zé Jean Macuan já desde a semana passada, na sequência então do atentado de que ele foi vítima. Vamos então olhar para os assuntos. Fernando Lima, boa noite. Fernando escolheu como assunto da semana esta questão dos horários especiais para trabalhadores muçulmanos que foram anunciados estes dias pelo governo moçambicano. Bem, o Machado da Graça acho que tem um livro cujo título é qualquer coisa até ficar rouco. Não é? Eu acho que vou ficar rouco de neste programa e nesta plataforma defender o princípio do Estado laico, ou seja, da separação das confissões religiosas e do Estado, princípio esse que vem consagrado na nossa Constituição e princípio esse que é uma tradição republicana, e Moçambique é uma república, não é uma monarquia e não é também um Estado confessional. Dito isto, parece-me um exagero que o Ministério do Trabalho, para o período do Ramadão, ou seja, o período do jejum islâmico, e isto abrange uma comunidade significativa em Moçambique, portanto, foram instituídos horários especiais, não só para que tentam acomodar a questão da quebra do jejum, como as próprias orações. Ora, o ponto aqui não é de reprimir ou não permitir que a comunidade muçulmana e os trabalhadores que professam a religião islâmica não cumpram os seus rituais e não cumpram as suas orações. Eu penso que ao nível dos locais de trabalho isto poderia ser organizado. Uma parte do nosso comércio está na mão de empresários exatamente que professam a religião muçulmana. Não me parece que até hoje as orações dos crentes tenham sido prejudicadas por horários de trabalho e, por outro lado, as próprias instituições de Estado, em outras situações, fazem recomendações, ou seja, nomeadamente, estou-me a lembrar esta recomendação por altura das festas, em que se pede aos empregadores para fazerem o pagamento de salários atempadamente ou antecipadamente, e isto não é feito através de nenhum decreto ou através de nenhuma ordem específica do Ministério, apenas esta recomendação. Portanto, eu acho que, neste sentido, uma recomendação seria de melhor acolhimento e respeitaria, e esta que é a questão formal importante, respeitaria este princípio que é a separação entre o Estado e as confissões religiosas, não se confundindo questões de natureza laboral com questões de natureza religiosa. Eu diria que o Estado fica um pouco em cima do muro, evitando ferir suscetibilidades, e uma vez que sabemos o que é que isto significa do ponto de vista político... Não, Jeremias, apesar de não estarmos em período de eleições, isto, em última análise, tem um caráter eleitoralista, tal como na Sexta-feira Santa para os católicos se deu um dia inteiro e não apenas meio-dia. Agora está-se a considerar um horário especial para um mês. Quando nós sabemos, e essa aqui é a questão política, e é a questão política que eu quero tocar essencialmente. Nós sabemos, e eu sou um consumidor de um supermercado em que os seus proprietários são muçulmanos e as lojas de conveniência a que vou fora de horas também são de propriedade de muçulmanos, nomeadamente de paquistaneses e de libaneses. Nunca tive nenhum problema de ir às 9 da noite ou às 10 da noite a estas lojas, exatamente
porque o princípio destas pessoas é fazer um negócio e, ao mesmo tempo, claro, respeitar os seus rituais religiosos, mas não me quer parecer que eles individualmente e no seu negócio e na maneira como gerem o negócio sejam prejudicados por determinados princípios que a sua religião obriga. Portanto, em última análise, eu acho que quer estas questões dos feriados, das tolerâncias, do véu nas escolas, são questões de natureza política, de natureza de confrontação ideológica entre confissões religiosas e o próprio Estado e que não têm a ver necessariamente com a praticabilidade de determinadas ações ou determinados comportamentos. Muito bem, vamos certamente continuar a acompanhar este assunto, até porque os assuntos todos que mexem com a religião, há muita sensibilidade e percebe-se que o Governo quer agradar a gregos e a troianos e, portanto, vai-se movendo neste terreno movediço, nem que isso implique fechar os olhos um pouco aquilo que a própria Constituição vai dizendo. Exato. Basta olhar, aliás, para vários episódios das burcas nas escolas, percebe-se exatamente o melindre destas questões. Muito bem, vamos ao primeiro tema que escolhemos. O Presidente da República fez ontem uma declaração sobre a dívida pública. O Presidente Filipe Nunes, pela primeira vez, portanto, fez um pronunciamento fora daqueles padrões do politicamente correto. O Presidente diz que a dívida pública tem estado a desestabilizar as instituições do Estado. Queria ouvir o comentário de Fernando sobre este aspecto, esta declaração do Presidente, sobretudo porque contraria o optimismo do Ministro das Finanças, que dizia que ela não ia afetar o bolso dos cidadãos, fazendo uma análise intertextual entre as declarações dos dois dirigentes. Portanto, se está a desestabilizar as instituições, desestabiliza no seu funcionamento, na sua capacidade de satisfação do interesse público, que é essa função das instituições do Estado, e, por último, daquele que é o seu cliente, que é o Estado. Não parece haver aqui uma coerência relativamente a isto. É assim. Parecerão estas as declarações do Presidente mais consentâneas com a realidade e não aquele pintar bonito. Eu penso que o Presidente está a vir ao encontro daquilo que é a nossa realidade. E é assim, nós, os comendadores, os analistas da situação do país, da situação económica, política, temos a responsabilidade de ir ao cerne das questões, pôr o dedo na ferida. Os políticos, os partidos políticos com responsabilidades governamentais, de algum modo tentam com maior capacidade ou menor ou incapacidade, digamos, dourar a pílula, tentar-nos dizer ou tentar-nos vender um cenário que é o cenário, não vou dizer que seja um cenário cor-de-rosa, mas pelo menos não criar pânico, não criar preocupações extremas no seio da população ou no seio do eleitorado. Agora, há diferenças entre aquilo que é a realidade e aquilo que os políticos nos tentam vender como realidade. Nussi, ao alertar-nos para estas questões, está-nos a dizer, meus amigos, a situação é complicada, mas é assim. Para os empresários, o Presidente fez estas declarações, mas uns dias antes fez umas declarações muito mais controversas, nomeadamente, penso que em TED... Para o consumo popular disse qualquer coisa, e é interessante porque antes brigadas do Partido Frelimo estiveram a explicar aos seus militantes que este assunto da dívida era um assunto complicado. Ora, o Presidente foi dizer a uma parte da população de TED que este problema de termos problemas com o orçamento e os doadores não estarem a contribuir para o orçamento é porque lá nos países deles também há problemas. Ora, a realidade, nós sabemos qual é. Os doadores e o FMI fecharam a torneira a Moçambique porque temos que, de algum modo, prestar contas sobre uma parte da dívida que contraímos no exterior. Percebe-se a escolha dos públicos para passar mensagens diferenciadas. Obviamente há um público, há uma audiência de empresários
uma mensagem como a de Tete não passaria. Não, se nessa audiência o Presidente escolhesse para dizer isso, toda a gente daria uma grande gargalhada e, portanto, o Presidente não pode passar por esse ridículo. De qualquer forma, e este é um assunto recorrente que nós já analisamos aqui, é preciso entender que o Moçambique de hoje está muito mais sofisticado ao nível da comunicação e ao nível daquilo que é a comunicação de Maputo ao Rovuma. E, portanto, mesmo nesses sítios tipo Palma ou tipo Macalós, no Niassa, as pessoas hoje têm um mínimo de informação. Então, os políticos têm que ver muito bem o tipo de declarações que fazem, sob pena de caírem no ridículo, porque também em Macalós, se houver uma antenazinha de uma das nossas telefonias móveis, a pessoa pode mandar uma notinha no Facebook com este comentário presidencial e aquilo que foi feito numa pequena vila isolada de Moçambique vem para o mundo global que são as redes sociais. E, portanto, entre os comunicadores do governo, entre os spin doctors, portanto, aquelas pessoas que têm a obrigação de instruir os nossos políticos sobre as mensagens, o tipo de mensagens, o formato das mensagens, é preciso que haja esta consciência. Nós, cada vez mais, vivemos num mundo globalizado, nem que um ministro de Moçambique esteja no Fiji em férias de praia e se disser uma coisa à comunicação social nas Maldivas ou no Fiji, em poucas horas essa mensagem está completamente difundida nas redes sociais e os nossos políticos têm que ter consciência disso. Claro, para todos os efeitos, vamos lá tentar ler as entrelinhas da mensagem do Presidente. Ele diz que, portanto, a dívida pública está desestabilizada nas instituições do Estado, diz que estamos a trabalhar com as instituições para esclarecer a situação, o que é uma abordagem nova, ou pelo menos de uma forma, ostensiva, uma forma clara. É a primeira vez que o problema é apresentado nos termos de que se está a trabalhar para se esclarecer o assunto. E dentre as várias instituições que o Presidente nomeou, está a Procuradoria-Geral da República. O que é que quis o Presidente passar com esta mensagem? O Presidente tentou passar várias mensagens. A primeira é que, pouco a pouco, está, de algum modo, a passar-se aquela barreira de resistência, uma resistência inicial, a tratar-se com a devida seriedade a questão da dívida e o nosso relacionamento Portanto, a ideia de que é um problema, linko isto às declarações da Diretora-Geral do FMI há 2 semanas. Exato. E não só. Por exemplo, nós vemos o Ministro das Finanças a falar que vamos cortar nas despesas, conhecemos algum plano de cortar nas despesas? Eu não conheço nenhum plano. De qualquer forma, há 2 semanas foi dito que se está a trabalhar, e foi dito em off, que se está a trabalhar num orçamento retificativo. É um passo na direção correta, ou seja, um grupo de trabalho está a trabalhar na nossa dívida. Depois foi tornado público uma carta do nosso governo aos doadores sugerindo uma solução conciliatória quando os doadores mandaram uma carta ao governo de Moçambique a fazer uma série de exigências em relação às questões da dívida. A carta do governo de Moçambique era muito conciliatória, nomeadamente propunha a criação de uma comissão mista para se trabalhar nestes assuntos da dívida. Ora, os doadores e o FMI têm esta posição que é: resolvam os problemas da vossa casa, venham com soluções e prestem contas às vossas próprias instituições. Nomeadamente, isto quer dizer, respeitem as vossas instituições, respeitem o Parlamento. Aliás, não é ingênua
e dentro dos questionamentos que o Jeremias aqui está a fazer, não é ingênua a decisão do Parlamento de fazer uma sessão extraordinária, depois das resistências que nós conhecemos, chamar a Maputo para 2 dias os deputados para se discutir o assunto da dívida. Ou seja, perceberam pelas mensagens do FMI e dos doadores, mas perceberam que na antecâmara da chegada da delegação do FMI a Maputo, é de bom tom que o Parlamento, ou seja, que o povo, por via dos seus representantes, tome conhecimento de mais pormenores em relação à dívida. Mais outra questão que não é menos importante. Em relação à própria dívida, ao pagamento da dívida, aos contornos da dívida e da forma como ela foi contraída, começam a emergir dentro do próprio Partido Frelimo, dentro do próprio governo, várias perspectivas. Aliás, já falámos disso na última semana, inclusivamente se é para se pagar toda a dívida, se é para se bater o pé aos bancos que nos concederam esses montantes. Por exemplo, este fim de semana, o Wall Street Journal, mais uma vez, o Wall Street Journal, por um lado, diz que há uma instituição oficial britânica que está a escrutinar os 2 bancos, nomeadamente o Credit Suisse e o VTB russo, sobre a forma como os empréstimos foram concedidos. Porquê uma instituição britânica? Porque os empréstimos foram concedidos por via dos escritórios destes 2 bancos em Londres. Por outro lado, e também muito interessante, anuncia-se que o governo de Moçambique contratou um advogado especialista em dívida, o Sr. Libu Kite, de um escritório de advogados que eu tenho que ver aqui na minha cábula, do escritório de advogados Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, para vir assessorar o governo sobre esta questão da dívida. Ou seja... Então, isto parece confirmar a ideia de que há uma abordagem diferente, a lógica de que não há como pôr uma pedra por cima deste assunto. Eu conheço vários economistas moçambicanos que têm sido abordados formalmente sobre as várias opções que se oferecem ao governo de Moçambique, se deve pagar ou se não se deve pagar mais. Há, inclusivamente, e nesta altura podemos dizer que está ao nível da teoria da conspiração, recados que têm sido passados das instituições de Washington e dos próprios doadores que Moçambique não devia pagar determinadas dívidas. Quando eu digo não devia pagar, não é literalmente não pagar, mas pelo menos oferecer a maior resistência possível. Ao oferecer-se a maior resistência possível, de algum modo está-se a pressionar os bancos. E está-se a pressionar os bancos naquela questão sacrossanta que é follow the money, seguir o dinheiro. Qual é o dinheiro que foi para estas 3 empresas que são mencionadas e qual foi o dinheiro que, eventualmente, pode ter sido desviado para outros fins? E os bancos, sob pressão, eventualmente podem abrir mão sobre a famosa confidencialidade destes negócios e das cláusulas de confidencialidade que habitualmente que estes acordos abrangem. Para todos os efeitos, podemos assumir que oficiosamente já haverá uma ideia relativamente a este assunto, pelo menos do ponto de vista de presunção de que há nitidamente um dinheiro que não foi para aquilo que era o objeto da sua contratação. Já falamos aqui as declarações da diretora-geral do FMI, volto a dizer, uma diretora-geral do FMI normalmente não faz uma declaração em público quando não tem uma sustentação. Repara, não é uma declaração feita gratuitamente, ela é interpelada na rua, é numa entrevista formal onde ela faz esta declaração. Certo, e não só. Há a declaração de Christine Lagarde, mas há, digamos, um levantar de vozes no seio, digamos, do nosso espectro dirigente, das vozes que
acham que este assunto tem que ser investigado até às últimas consequências e, portanto, eu não acho que é de todo um mero expediente administrativo fazer-se a menção da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, muitas vezes nós mencionamos a PGR tipo caixa de correio. Isto já está a seguir os seus trâmites, está bem entregue, mesmo que nós saibamos que nunca havemos de saber quais são as soluções. Neste caso, a mensagem da referência à PGR, e eu tomo nota de que o próprio Presidente mencionou a PGR, é mais neste sentido político de que tomamos nota que eventualmente poderá haver ilícitos na forma como foi manuseada e gerida esta dívida. Muito bem, vamos saltar para outro assunto, Fernando. Já decorre, desde a última semana, um inquérito parlamentar à questão das valas comuns. A Comissão, portanto, este inquérito é liderado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, a chamada primeira Comissão da Assembleia da República, que tem estado a ouvir vários intervenientes neste assunto e que, inclusivamente, já emitiu uma primeira declaração relativamente digamos assim, uma primeira conclusão, chamemos-lhe assim, preliminar sobre isto, a dizer que não existe vala comum com mais de 120 corpos em Gorongosa, como foi, ao contrário do que foi noticiado pelos jornalistas, em particular pela Lusa, que foi a primeira fonte deste assunto. Ontem mesmo o governador de Manica foi ouvido no contexto deste assunto, reiterou então esta ideia, numa altura em que a AFP anunciou então a descoberta de mais corpos espalhados pelo mato. Não, exatamente. Bem, eu penso que os vários políticos moçambicanos que têm sido ouvidos nesta questão se estão a especializar em semântica, que acho que é uma especialidade aqui do Jeremias. É assim, tomando como base, por exemplo, a declaração do governador de Manica, se os 11 corpos encontrados debaixo da ponte do rio Piro, se eles fossem de facto metidos numa cova, como é que chamaríamos a esta cova? Esta cova não poderia ter outro nome senão uma vala comum contendo 11 corpos. Portanto, aqui entramos num debate com o governador de Manica se há uma vala com 11 corpos ou não há uma vala com 11 corpos. Infelizmente, por incúria e irresponsabilidade das autoridades locais, não há essa vala, porque ainda ontem de manhã, uma equipa da France 24, uma televisão francesa, filmou a partir da ponte os corpos que estão debaixo da ponte e que continuam sem serem enterrados, ao contrário das declarações do chefe da polícia de Manica. Ou seja, e da própria procuradora-chefe de Manica. E que disse que inclusivamente foram disponibilizados sacos plásticos. Ora, há a percepção das pessoas que estiveram no local neste sábado de que a própria areia que foi despejada sobre estes corpos foi despejada a partir da ponte e não que um carro ou não que pessoas foram ao local, removeram os corpos e lhe deram o apropriado funeral, e isto do apropriado funeral tem que se lhe diga. Para além destes corpos, como o Jeremias dizia, para além dos 11 da ponte, tinham sido descobertos mais 5 numa machamba. A estes 5, aliás 4, a estes 4 juntaram-se mais 5 e na semana passada foram descobertas mais duas ossadas completas, portanto, dois esqueletos completos, não muito longe desta machamba, cujo proprietário já foi identificado, inclusivamente, por uma cadeia televisiva. Ou seja, neste momento temos 22 corpos em que existe a própria documentação destes corpos. Agora,
uma das questões que nos deve interrogar é o seguinte: por que apenas os jornalistas conseguem descobrir corpos e as próprias autoridades, cuja responsabilidade é de velar pela legalidade, pela ordem pública, não fazem estas descobertas, nomeadamente a Polícia de Investigação Criminal, nomeadamente a Procuradoria? Por exemplo, na zona 76, na zona 76, cujo fumo da região tem esse mesmo nome, 76, e é uma tradição ali naquela região as pessoas terem nomes com números em inglês. O fumo foi comunicado sobre a existência de várias covas com corpos. Ora, não se consegue encontrar este fumo e não se consegue levar este fumo a prestar declarações sobre as diferentes covas com corpos que estão no local. Aparentemente, não. Última questão levantada pelo Jeremias. É assim, eu não sou um deputado, não conheço em profundidade as regras porque se regem as comissões. Não, existem essas regras, mas continua, mas é assim, eu penso que o presidente da primeira comissão não tem tido um comportamento apropriado em relação aos seus pronunciamentos públicos. Ou seja, está a decorrer um inquérito sobre a questão das valas comuns, sobre os corpos abandonados. Esta é uma comissão multipartidária. Certamente há reuniões no seio de uma comissão. Não é correto que o seu presidente se pronuncie em termos estritamente partidários. Ou seja, eu faço uma diferenciação entre aquilo que é um chefe de bancada e um presidente de uma comissão. Um presidente de uma comissão tem que assegurar alguma equidistância, algum distanciamento em relação aos factos, exatamente para permitir o espaço a que outras opiniões no seio da comissão se manifestem. Ora, o presidente da comissão, ou seja, o senhor Edson Macquaco, ao antecipar-se às conclusões que eventualmente a sua comissão venha a tomar, está a exorbitar sobre uma área que não é definitiva e mais, está a ter um comportamento que outros presidentes anteriormente nesta comissão e noutras comissões, estou-me a lembrar, por exemplo, do Alidauto, do Alfredo Gamito, que sempre pautaram as suas intervenções, mesmo tendo responsabilidades de chefia dessas comissões, mesmo pertencendo ao Partido Frelimo, na qualidade e em sede da presidência, da chefia da comissão, tiveram uma postura mais equilibrada e equidistante, que era a postura que Edson Macquaco devia ter nesta altura. Todos os efeitos, se subitamente surgissem evidências da existência de uma vala comum, como é que ficaria o presidente da primeira comissão depois daquela declaração? Não só. Seria muito o presidente da comissão já foi embaraçado esta mesma semana, porque exatamente no mesmo dia em que ele era perentório sobre a vala comum e tendo-se submetido ao ridículo de parar numa ponte no extremo do distrito da Gorongosa e recusando-se a atravessar a ponte para ir ver os corpos e fazendo esta charada que é vir para a beira, ir outra vez para o Chimoio, gastar mais dinheiro com passagens, com hotéis em sede do formalismo da própria Comissão. Nesse mesmo dia que ele dizia que não havia valas comuns, a France Press divulgou o despacho em que dava conhecimento de mais 5 corpos. E mais 5 corpos a poucos quilómetros de distância da ponte. E a percepção das pessoas que têm sistematicamente visitado o local é que muito mais corpos existem. Logo, da necessidade de, por exemplo, uma comissão liderada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e englobando outras entidades, incluindo jornalistas e incluindo proteção em termos de segurança, era necessário para se, de facto, fazer uma investigação a sério
sobre a natureza destes corpos, das valas, das covas, onde existem moçambicanos não sepultados, que não conhecemos a origem e que não conhecemos os motivos pelos quais foram parar a estes locais ermo do território moçambicano. Muito bem. Vamos olhar, voltemos ao Brasil. Há aqui uma questão que está a ser levantada relativamente ao trabalho da Lusa. O delegado da Lusa foi ouvido, o seu próprio jornalista foi ouvido e o delegado da Lusa diz que tiveram indicações e a partir dessas indicações fizeram a avaliação do chamado valor notícia e decidiram avançar com a notícia, mesmo não tendo tido evidências do facto. Muito bem, somos ambos jornalistas e vamos fazer também essa discussão. Justifica-se que a Lusa tenha publicado esta notícia sem ter a prova daquilo que se dizia ou não? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma declaração prévia. O jornalista envolvido nesta notícia é colaborador das publicações da empresa onde eu sou administrador e eu recrutei esta pessoa como colaborador da empresa. Dito isto, e em termos muito diretos e muito sumários, e eu pessoalmente já me fiz esta pergunta a mim próprio, não reportaria a primeira notícia. Não estou a falar dos corpos descobertos, estou a falar da primeira notícia que dava conta de uma vala comum com 120 corpos. Não reportaria nestes termos. Agora, eu estou em Maputo e apesar de ter as minhas fontes de informação nas províncias, de cruzar informação em termos diários com pessoas que vivem nestas províncias, que vivem nos próprios locais, eu desconheço e não tenho que conhecer as fontes e a credibilidade das fontes que estavam na posse, quer do jornalista que deu a notícia, quer do próprio delegado da agência que, em última análise, sancionou a divulgação da notícia, porque no processo de produção noticiosa não é que um repórter que está no terreno, porque escreveu um despacho e porque lhe parece que o despacho é muito interessante, que essa notícia saia automaticamente nos serviços noticiosos de uma determinada instituição. Portanto, a notícia certamente que foi visionada por outros níveis de responsabilidade ao nível da agência. O questionamento em relação à credibilidade das fontes, tenho a certeza que foi feito e eles decidiram avançar, isso é o que se recomenda, na verdade. Avançar com a história. Isto significa que a expectativa é que, posteriormente, uma análise no terreno confirmaria exatamente a existência dessas valas ou valas. Agora, o repórter encontrou e continua a encontrar todos os repórteres muitas dificuldades em se movimentar no terreno, porque estamos a falar de uma zona de guerra, de uma zona onde, eventualmente, os próprios repórteres podem ser alvo de violência decorrente dos confrontos militares que ocorrem na região. Não, eu estou a insistir neste aspecto, toca-nos a nós profissionalmente. Claro que toca. Se é legítimo nós, como jornalistas, nos escudarmos nas nossas fontes para não provarmos aquilo que nós dizemos, porque no fim, quando vou escrever uma notícia, independentemente de quem quer que tenha sido a minha fonte, a partir da altura em que eu meto a minha pena na notícia, já sou eu responsável por esta notícia. E, portanto, as minhas fontes, elas não respondem exatamente pela minha notícia. Se é legítimo nós, no nosso trabalho, nos escudarmos nas fontes para dizermos, para não provarmos o que dissemos, defender-nos pelas fontes. Sim. Eu estou a colocar esta pergunta
que me inquieta a mim próprio como jornalista, mas já muita gente me fez esta pergunta. Não, inquietam-nos todos os dias, e temos casos famosos, inclusivamente, por exemplo, em termos jornalísticos, um dos maiores prémios mundiais de jornalismo são os prémios Pulitzer dos Estados Unidos. Pelo menos em 2, 3 ocasiões, já se provou que havia fontes forjadas em relação a trabalhos jornalísticos que receberam prémios Pulitzer. Isso significa que esta questão das fontes não é uma questão leviana, ou seja, eu não posso, pura e simplesmente, dizer as minhas fontes são credíveis e nem sequer aceitar o questionamento pelos meus responsáveis editoriais em relação à credibilidade dessas mesmas fontes. Dito isto, também sei, e infelizmente, no nosso panorama jornalístico, o expediente das fontes e o expediente do sigilo das fontes já foi utilizado, e há evidências sobre isso, já foi levianamente utilizado para divulgar informação falsa e informação não incorreta. E neste caso, eventualmente, poderemos estar perante inexatidão dos factos reportados, mas não falsidade, porque a própria descoberta de todos estes corpos e o potencial que existe de muito mais corpos serem encontrados, e todos nós sabemos que esse potencial existe, não afasta a possibilidade de a vala comum existir. Agora, eu volto ao mesmo princípio, e acho que não quero fazer disto nenhuma noção de veteranismo, mas eu teria sido mais cauteloso numa história desta natureza, exatamente porque sei das implicações, exatamente as implicações que agora estão a ser utilizadas, eu diria, oportunisticamente contra a imprensa em termos gerais e contra 2 ou 3 pessoas em particular, e portanto nós temos que viver todos os dias com esta espada em cima dos nossos pescoços e de decidir todos os dias aquilo que publicamos e aquilo que não publicamos, aquilo que, de algum modo, muitas vezes decidimos dar mais tempo para termos mais certezas sobre um determinado assunto. Agora, dito tudo isto, acho que este é um assunto demasiado sério para nos refugiarmos se há ou não há vala de 120. Sejam 120 pessoas, sejam 22 pessoas, as tais já apuradas, elas merecem o respeito das autoridades moçambicanas. E um outro ponto que muito poucas pessoas discutem. Eu até agora não percebi porque é que o Governo tem uma atitude tão defensiva em relação a estes corpos descobertos, porque, tanto quanto eu sei, ninguém veio apontar o dedo ao Governo da responsabilidade dessas mortes. Havendo um conflito, poderiam ser de um lado ou do outro. E ninguém está a dizer que foi o Governo que foi lá depositar os corpos. Dr. Jafet, este é um assunto que nós, como jornalistas, na verdade, temos de pegar nele e discutir. E não podemos ter uma atitude corporativa no sentido de dizer é um jornalista que está a ser atacado, logo eu tenho que estar na mesma trincheira. Acho que toda a ideia preconcebida relativamente a este assunto, quer do lado dos jornalistas, quer do lado dos políticos, vai nos fazer perder uma enorme oportunidade de refletirmos sobre uma coisa que é um desafio enorme para todos nós. Ao nível das redações, ao nível das escolas de jornalismo, este é um assunto das escolas de direito, inclusivamente. Sim,
onde Eu já me devia tentei estar a pôr ser na discutida. pele dos responsáveis editoriais da Lusa que decidiram sobre esta matéria. Estamos aqui a falar de um repórter que no espaço de menos de um ano esteve pelo menos 2 vezes debaixo de fogo, porque ele, num caso, integrava a comitiva do presidente da Renam, que ficou debaixo de fogo junto a Vanduzi. Na segunda situação, não estava na comitiva, mas foi ao local do incidente enquanto ainda decorria a emboscada, portanto, esteve também debaixo de fogo no segundo episódio, no dia 25 de setembro de 2015, e foi ele que fez todas as imagens dos carros atingidos pelo fogo da emboscada e de todos os corpos dos guardas da Renamo. Portanto, poderá ter havido aquilo que acontece nas redações. Eu vivi esses episódios vários anos, ao longo dos meus muitos anos de jornalismo, que é confiança, muitas vezes, em determinado repórter, que o Fernando Lima, nesta matéria, tem as suas fontes, certamente nos garante, mas há erros que se cometem. É verdade. E nós todos cometemos esses erros. Absolutamente. Mas temos de estar preparados para assumir as consequências desses erros, de discutirmos. Haveria outras opções relativamente a isto, a esses erros. Se no caso vertente, se eu tenho uma fonte que me fala da existência de uma vala comum e nas imediações encontro 11 corpos, que tipo de associações posso fazer? Portanto, eu nem sequer me quero colocar no lugar, porque não sei que decisão teria tomado. Há muitas outras questões, nomeadamente até questões de concorrência. Às vezes uma pessoa tem que sair com uma notícia que não está completamente investigada e aprofundada, exatamente porque nós sabemos, e há este filme notável que ganhou todos os Oscars este ano, o Spotlight, que pertence, que é um filme sobre a equipa de investigação do jornal Boston Globe, que despoletou o escândalo de pedofilia na cidade de Boston, que é uma cidade eminentemente irlandesa e católica, portanto, um dos dramas destes jornalistas era o outro jornal concorrente da cidade estourar a história, primeiro que eles estourassem a história. E nós sabíamos que nesta situação, em Macócia e na Gorongosa, estavam muitos jornalistas que gostariam de ter tirado a história em primeira mão. Portanto, às vezes também somos vítimas desta própria pressão editorial e daquilo que em jornalismo se chama a caixa noticiosa, a caixa jornalística. Há uns anos, nos Estados Unidos, tive a ocasião de conversar com o Bob Woodward, que foi do Washington Post, um dos 2 jornalistas que despoletaram o caso Watergate nos Estados Unidos. Já está velhinho. Tive a ocasião de discutir com ele, e uma das coisas do chamado Garganta Funda, que era alguém que eles não conheciam e vinha dar-lhes a informação. E a grande discussão que se gerou dentro do Washington Post era, eles eram jornalistas novos, ainda na fase inicial, havia uma informação importantíssima que estava a ser colocada, se confiava na fonte e avançava-se ou não, que é um dos grandes dilemas. E naquele momento, a opção que ele diz que o Washington Post tomou, depois de reuniões, de discussões, foi avançar com a notícia. E avançou, e por acaso a notícia era verdadeira, deu certo, mas podia não ter dado certo. Certo, não. A questão do Estariam agora na história pelas piores razões. Exato, a questão do Spotlight Team é a mesma coisa. Havia editores que diziam não temos provas suficientes, havia outros, vamos avançar. Mas, por exemplo, a fonte, o Garganta Funda, morreu acho que há cerca de 2 anos. E eu acho que todos os jornalistas em todo o mundo respiraram fundo, porque isto, primeiro, não por ele ter morrido, mas porque antes da sua morte, quando ele começou a sentir a morte iminente, ele deu uma conferência de imprensa e identificou-se como a Garganta Funda, a principal fonte de informação no caso Watergate. Mais do que isso, ele escreveu um livro interessante, Fernando, que eu tenho, e vale a pena ler esse livro. Conta todas as peripécias da forma como revelava os jornalistas, mas podia ser uma fonte
para manipular os jornalistas, manipular a informação e manipularia todo um país, porque a consequência foi a queda de um presidente. Ou seja, tal como o médico tem que tomar a decisão se opera um doente ou não opera, nós também temos essas decisões muitas vezes que são transversais, são fundamentais na vida de um país. E é isto que o nosso dia a dia é relativamente isso. Mas pronto, isto é mais a nossa discussão dos telespectadores relativamente isso. Uma última questão relativamente a este assunto. Ouvi ontem a declaração da Procuradora-Chefe de Manica sobre este assunto. Há muitas pontas soltas sobre este assunto. A dizer que enviaram uma equipa ao local, portanto, saída da equipa de Chimoio para o local, e chegados lá, havia lá um técnico na equipa de medicina, e o técnico, por sugestão do técnico, decidiram enterrar os corpos, porque ele dizia que era um atentado à saúde pública. É uma pergunta que depois, se fosse necessário, far-se-ia a exumação dos mesmos. Se isto foi anunciado na comunicação social, andou em vários mídias, vários dias, quando se envia uma equipa de Chimoio para lá, são muitos dias depois. Haveria tempo mais do que suficiente. Depois da descoberta jornalística. Depois, sim, estou a referir à descoberta jornalística. Haveria tempo mais do que suficiente para saber que há corpos daquele lado. Vai ser necessário um médico legista, obviamente. Não se mandou médico legista. Não, Jeremias, todo este caso devia ser objeto de uma análise muito profunda e multissectorial, nomeadamente envolvendo as próprias universidades. Eu não conheço em profundidade, por exemplo, a ACIPOL, a Academia de Polícia, mas eu sei que eles estudam também todas as questões forenses nesta academia, aliás, no próprio curso de Direito, embora a questão da medicina legal não seja uma grande disciplina, é apenas um semestre, mas abordam-se os princípios em relação ao tratamento legal. Aliás, já veio o atual bastonário da Ordem dos Médicos, que é um médico legista. Mas a questão que eu acho é que estamos a perder, e ainda poderíamos ir a tempo, mas estamos a perder a possibilidade de criar uma equipa multissectorial, por exemplo, das universidades públicas e privadas, para se fazer uma análise do ponto de vista sociológico, antropológico e depois mais tecnicista. Por exemplo, há corpos em que o pé está próximo da cabeça. Isto indica que esta pessoa eventualmente morreu nesta posição. Logo, se o pé está próximo da cabeça, eventualmente os pés estavam amarrados próximos do pescoço ou próximos da cabeça. Por exemplo, muitos dos corpos dos homens têm as calças abaixo dos joelhos. O que levou a que isto acontecesse? Mesmo a atitude da população perante os corpos encontrados. A população não toca nestes corpos. Portanto, há uma atitude cultural em relação aos corpos que era importante averiguar, investigar, trazer conclusões. Porquê que as pessoas não tocam mais? Qualquer pequena investigação vai dizer que a população, não obstante ficar muito intimidada com a presença destes corpos na área, imediatamente informou os seus fumos de que isto está a acontecer. Será que os fumos ficaram em silêncio e depois, em toda a cadeia de informação, não fizeram circular a informação? Portanto, nós estamos a perder uma grande oportunidade de se fazer uma investigação séria, responsável, sem apontar o dedo a ninguém, sem apontar politicamente o dedo a ninguém, mas por uma questão de horror que esta descoberta nos deve incomodar a todos. Pelo que se vê, há muita matéria para os jornalistas, mas também para os investigadores. Não, em última análise, os jornalistas saem como pequenos heróis nesta história, porque se chegaram à frente numa matéria que outras instituições, infelizmente, não tiveram o protagonismo que, por lei, deveriam ter. Fernando, vamos avançar para outra matéria. Esta semana, o Conselho de Ministros anunciou que vai avançar com o processo de privatização do aeroporto de Nacala, que
144 milhões de dólares e 2 anos depois, sem praticamente nenhum uso, o aeroporto portanto, pode ir parar a mãos privadas, portanto, sem que tenha conhecido um único voo internacional. E há uma questão que se levanta. Existe, de facto, possibilidade de rentabilização deste aeroporto por parte de privados? Não terá havido um excesso de otimismo relativamente a este aeroporto, em que lá está, fomos-nos endividar para a sua construção? Jeremias, nós os dois não vestimos apenas chapéus de jornalistas, também temos responsabilidades de gestão há largos anos. Ora, ninguém concebe nenhum projeto em que não faça os seus planos, nomeadamente da sustentabilidade de um determinado projeto. Eu, antes mesmo deste anúncio da privatização, estava a ver um slide aí de uma apresentação em que se mostrava Nacala como o grande hub regional, ou seja, o grande centro de comunicações de avião, quer para a Ásia, quer para as Américas, quer para a Europa. Será que nós fizemos o trabalho de casa para que este hub, quando fosse concluído, começaria a funcionar como hub? Das evidências que nós temos, mostra que esse trabalho não foi feito. E por isso mesmo, nem ao nível interno, a nossa companhia de bandeira faz passar as suas carreiras por Nacala, transformou Nacala na sua principal rota da região. Nampula e Pemba continuam a ser rotas mais importantes que Nacala. Mas já caíram cabeças neste dossiê porque exatamente tiveram a coragem de argumentar que esta construção nunca deveria ter sido feita, que esta construção era um elefante branco. Mas tenho visto responsáveis sérios deste país, do setor dos transportes, do setor da aeronáutica, a tentar correr atrás do prejuízo, já depois do aeroporto feito, a que estamos a fazer tentativas de plano de rentabilizar o aeroporto. Portanto, tudo isto foi uma grande asneira. O PCA da Aeroportos de Moçambique veio dizer que a dívida, inclusive nós estamos aqui a analisar o relatório de contas, porque também tem os seus quês sobre o rendimento ou não rendimento, ou os rendimentos operacionais e a dívida acumulada. Mas esta é uma dívida sensível, 500 milhões de dólares em dívida é significativo e, aparentemente, a sua principal dívida é exatamente a construção deste aeroporto de Nacala. E não estamos a entrar aqui sobre a Odebrecht, sobre o financiamento à Odebrecht, sobre o Banco de Desenvolvimento do Brasil, o facto de a Odebrecht e os seus executivos estarem neste momento presos no Brasil. Mas eu, inclusivamente, tenho algumas dificuldades sobre de como vai acontecer e em que termos vai acontecer a privatização do aeroporto de Nacala. Aliás, esta é das questões que se levanta. A legitimidade do Estado pegar no dinheiro dos contribuintes, construir infraestruturas gigantescas de rentabilidade duvidosa, pelo menos até agora, depois vir dizer que vai passar para a gestão dos privados. E não só, é completamente... Quem que assume o ônus da dívida é o privado, que vai receber, assumindo todo o passivo como chama, do empreendimento, ou o Estado, ou o privado, como muitas vezes fala das parcerias público-privadas, e há histórias pelo mundo fora, em que a parte dos ganhos vai para os privados, toda a parte do ônus do ponto de vista da responsabilidade passiva por exemplo, para o Estado. Os aeroportos de Moçambique, que são, digamos, formalmente os proprietários deste aeroporto e do aeroporto de Maputo, foram os últimos a saber das obras que iriam acontecer no aeroporto de Maputo e no novo aeroporto de Nacala. Portanto, isto foi fundamentalmente uma decisão
governamental e depois foi entregue à gestão dos aeroportos de Moçambique. Portanto, em última análise, a começar pela própria empresa que é a proprietária da infraestrutura, estas pessoas podem alijar toda a responsabilidade sobre os empreendimentos, porque nunca tiveram uma participação ativa sobre estes empreendimentos. Mas isto, e não vale a pena, como é que se diz, chorar sobre o leite derramado. Isto vale a pena refletir sobre o processo de tomada de decisões e a maneira como as decisões são tomadas. E se, de facto, nos últimos anos, muitas das decisões que nós tomamos, nós, Estado moçambicano, foram decisões em que o princípio da sustentabilidade, o princípio do médio, do longo prazo, estiveram em equação e que isto não são comissionismos baratos. Por exemplo, estão-me a dizer que a Central Norte da HCB está outra vez a recuar e que avança outra vez em Pandancua. Quer dizer, não é preciso ser um grande economista, um grande técnico das energias hídricas para ver que é muito mais execuível a Central Norte do que a Pandancua. Mas, certamente, haverá muito mais comissões a ganhar num novo empreendimento do que num empreendimento em que, inclusivamente, sabemos quem é o dono, que é a HCB, portanto, onde novos players, novos parceiros possam entrar para arranjar comissões para si, para as suas empresas, para as suas famílias políticas. Portanto, no caso de nada nos espanta. Exato. Há justificações técnicas no sentido de que com a Central Norte, portanto, ela não é propriamente uma nova barragem, ela só está em funcionamento quando a Sul está em repouso, portanto a outra está ali. Não, são por aí as mais questões dos picos de energia. Dos picos de energia, da questão das reservas de água, mas bom, isto é para outros, para outra oportunidade. Eu queria, avançamos para o outro tema, Fernando, relativamente, que tem a ver com a questão da austeridade, ligado ao primeiro tema que estivemos aqui a abordar. Esta semana circularam notícias portanto, nós temos estado a falar da austeridade, circularam notícias, aliás, circularam anúncios nos jornais, nomeadamente no Jornal de Notícias, de uma casa do administrador de Quelimane de 49 milhões de meticais, em que a fiscalização só para 2 milhões e 700. Uma casa do administrador de Vilanculos de avaliada em 82 milhões de meticais. E ainda a famosa redação do Tribunal Administrativo. Contas feitas, este país está eram 144 distritos, mas aqueles foram aumentados, estamos já a falar de 150 e não tenho o número. Se cada administrador tem de ficar numa casa de no mínimo 50 milhões de meticais, o que é que sucede com isso? Por este andar, nenhum moçambicano conseguia construir casa própria, se em termos proporcionais, uma casa menos de 50 milhões não é condigna. Um modesto T3 não pudesse ser concebido por 84 avos dessas importâncias. Eu remato essa questão de uma maneira muito liminar. Acho que, sobretudo no seio do Estado e no seio do Governo, continua-se a resistir a toda a noção de austeridade e de poupança. E quando todos os economistas e os entendidos em matéria de orçamentação, em matéria de fundos, dizem que é preciso apertar o cinto, eu vejo aquele sorriso cínico e irónico no Estado a dizer que isto é para os outros. Ou seja, estamos em dificuldades, mas os nossos executivos viajam em primeira classe, viajam em classe executiva, ficam hospedados em hotéis de 5 estrelas, porque assim não podemos fazer negócios, porque não podemos ser olhados como pelintras. Ora, os governantes da Europa
andam de bicicleta, ou uma parte dos governantes da Europa andam de bicicleta, e não me parece que não sejam respeitados pelos seus contrapartes e pelos seus súbditos pelo facto de andarem de bicicleta. Este é um ponto, ou seja, não levarmos a sério a austeridade e o problema que estamos a enfrentar. Uma segunda questão é respondida por uma conferência que aconteceu há uma semana, que é a questão dos custos da corrupção, em que se deu um grande ênfase à corrupção no setor da construção civil e das infraestruturas, nomeadamente na forma como os vencedores dos concursos são apurados e das várias comissões que são distribuídas pelo governo, pelos funcionários do governo, pelos empreiteiros, pelos fiscalizadores, o que, no fim do dia, mostra estes preços, porque os custos da corrupção estão lá alimentar incluídos, toda a cadeia. E, por outro lado, também da qualidade das obras públicas, que nem sequer é controverso que essas mesmas obras públicas têm uma qualidade muito deficiente. Se eu pergunto, se um administrador de um distrito tem que viver numa casa de 82 milhões, 82 milhões. Jeremias, o problema não é do administrador, é mais um daqueles indivíduos que diz: bem, deram-me esta casa, eu venho aqui ocupar. Mas a questão é, quem é que a nível central decidiu que o administrador deve habitar a casa dos 84 milhões? Mesmo que seja este de Quilimane, de 49 milhões, é muito dinheiro para fazer uma casa. Quer dizer, a menos... O administrador perde-se nessa casa de 49 milhões de meticais. Sem entrarmos em debates populistas. Jeremias, nestes dias que correm, qualquer moçambicano é um pequeno construtor civil. Qualquer moçambicano ou está a fazer a sua casa própria, ou está a tentar fazer a sua casa de praia, a sua casa de campo, o seu pequeno... Todos nós temos noção dos números. Temos noção dos números, dos materiais de construção. Portanto, estamos a falar de números completamente surrealistas e inaceitáveis. E as pessoas que aceitam publicar esses números não têm vergonha na cara ao publicarem esses números. Por 10 vezes menos do que os 49 milhões, nem sequer falo dos 8, o administrador vivia numa casa condigna. O problema é esta noção da... Fazemos valor polissémico fazemos casas de 89 milhões, condigna. Mas depois não temos cadeia, não temos quadra da polícia. Nem falo da escola e do posto de saúde, mas não temos esquadra da polícia. Os nossos polícias trabalham em condições miseráveis e os nossos presídios estão superlotados e não há novas cadeias para albergar presos. Ora, essas construções, de certeza absoluta que não... Bem, podem também custar os 89 milhões, se o mesmo paradigma da corrupção e do empolamento de preços estiver adstrito à construção de todas as infraestruturas, o que é quase uma norma, de facto. Muito bem, vamos terminar por aqui. Despedimos então aos nossos telespectadores, agradecendo então pela companhia. Próximo domingo voltamos a nos encontrar aqui neste espaço. Uma boa semana de trabalho a todos. Voltamos a encontrar no próximo domingo. Boa noite.